Olá, meus amigos da Teoria Geral do Processo. Hoje, dia 9 de maio de 2022, iniciando mais uma aula. Excepcionalmente, hoje estamos aqui via Teams. Como todos sabem, eu avisei a semana passada que hoje provavelmente eu não teria condição de estar ministrando a aula de manhã em razão de uma consulta médica e foi o que aconteceu. Muito bem, mas mesmo assim eu vou abordar aqui os principais tópicos do que nós falaríamos na aula de hoje e certamente vou, na próxima aula, presencialmente, tirar as dúvidas se alguém ficar com alguma dúvida aqui do conteúdo. Obviamente que a aula feita aqui gravada é um pouco mais rápida, não tem a mesma durabilidade, a mesma longevidade que uma aula presencial ou mesmo que uma aula síncrona, até porque eu não tenho ninguém me fazendo pergunta, não tem ninguém solicitando alguma coisa, nós não temos intervalo, né? Então, o período de aula vai ser mais curto, mas nós vamos abordar aqui os principais tópicos, os tópicos que nós tínhamos que falar na aula de hoje, sempre trazendo de forma bastante explicada. Claro, eu repito que desculpa algumas interferências aqui de barulho, eu repito que a aula, qualquer dúvida que os senhores tiverem, será sanada na próxima aula, ok? Muito bem. Nós estamos falando de jurisdição. Desde o primeiro dia de aula, nós falamos sobre jurisdição, sobre autotutela, sobre autocomposição, sobre heterotutela. Falamos sobre tudo isso, falamos sobre os princípios da jurisdição, falamos sobre vários princípios, os princípios que regem o processo, não é? Dois princípios principais que a gente nunca deve se esquecer é o da ampla defesa e do contraditório, dentre outros muitos que nós falamos aí, da instrumentalidade, da economia processual, enfim, princípio do duplo grau de jurisdição, do juiz natural, enfim, muitos princípios que nós falamos nas aulas passadas e que os senhores devem sempre ter atenção em relembrá-los, relê-los e ter aí como base para as suas consultas. Muito bem. Hoje nós vamos falar da questão do juiz de direito, tá? E da divisão da jurisdição. A jurisdição, ela se divide em duas espécies básicas: jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. Jurisdição contenciosa, como o próprio nome já fala, como o próprio nome já indica, diz que existe um conflito, uma contenda, um contencioso. O que é um contencioso? É uma disputa de interesses, um conflito de interesses entre duas ou mais pessoas ali que pretendem algum bem da vida e que, por alguma razão, alguma delas está resistindo a isso. Então, jurisdição contenciosa. Então, o A e o B estão brigando porque o A deve um dinheiro ao B e o B quer receber e o A não quer pagar. Ou seja, existe um conflito, existe uma necessidade do B ir em juízo e reclamar uma tutela jurisdicional do Estado, uma providência do Estado. Lembrando que o B não poderia, pela sua própria força, pela sua própria vontade, ir lá e tomar medidas por ele mesmo para receber essa quantia, a não ser que fossem através de um acordo, através, né, de uma conversa amigável, de uma conversa consensual. Então, a jurisdição contenciosa sempre vai acontecer quando o indivíduo tem uma pretensão resistida, quando existe um conflito de interesses e existe aí uma pretensão resistida pelas suas próprias razões. Nós temos uma outra forma de jurisdição, que é a jurisdição voluntária. Por que jurisdição voluntária? Porque aqui, diferentemente da primeira, da jurisdição contenciosa, aqui não existe um conflito de interesses. Aqui não existe um conflito entre as pessoas que fazem parte dessa jurisdição. Mas existem situações nas quais o juiz de direito e muitas vezes o membro do Ministério Público precisam atuar para garantir direitos de pessoas vulneráveis. Então, quando você fala de jurisdição voluntária,
você está falando de situações em que não existe um conflito de interesses, propriamente dito, mas existe a necessidade de uma fiscalização, de uma administração do Poder Judiciário, normalmente em favor de pessoas que têm certa vulnerabilidade, por exemplo, menores de idade, pessoas com problemas de saúde, pessoas com deficiência, incapazes de um modo geral, ok? Então, quando eu falo lá que um menor de idade, por exemplo, ele recebeu um imóvel de doação de um adulto, né, de uma pessoa, e ele, né, a família precisa vender aquele imóvel, muitas vezes até para auxiliar aquele menor. Vamos supor que eu tenho lá um filho, meu filho está doente, precisa de recursos médicos, recursos hospitalares, recursos medicamentosos para cumprir com aquele tratamento de saúde, e eu não tenho esses recursos, mas eu recebi uma doação, ou melhor, o meu filho recebeu uma doação de algum parente de um bem imóvel que está no nome dele. Veja bem, eu posso alienar, eu posso vender esse bem imóvel? Posso, desde que eu tenha o quê? Autorização judicial. Ou seja, não há um conflito de interesses aqui, propriamente dito, mas sim há uma necessidade de demonstrar ao Poder Judiciário que eu vou praticar um ato em favor de uma pessoa vulnerável, que é um menor de idade, que no caso é o meu filho, e que esse ato que envolve um patrimônio pertencente ao meu filho, ele não é um ato ilícito, ele é um ato lícito, um ato que não vai trazer nenhuma lesão ao direito daquele menor. Então, nesses tipos de jurisdição, ou seja, nesses tipos de caso, melhor dizendo, nós temos a chamada jurisdição voluntária. Outro exemplo, uma pessoa adulta está ali vivendo a sua vidinha normal, de repente ela sofre um AVC. Muito comum acontecer isso. Sofre um AVC ou passa a ter um problema de saúde que venha comprometer as suas faculdades mentais. E essa pessoa tem negócios, tem situações da vida civil para resolver e com o comprometimento do seu raciocínio, da sua manifestação de vontade, ela se torna relativamente incapaz, ou seja, uma pessoa sem condições próprias para resolver essas situações. E aí nós precisamos do quê? Que ela tenha um representante legal. Nesse caso, nós vamos ter o quê? Um curador, uma pessoa que vai ser nomeada para cuidar dos interesses dessa pessoa que está doente, que está com alguma deficiência, que está com alguma situação que a impeça de, por si só, praticar os atos da vida civil. Então, nesse caso, eu também tenho um caso de jurisdição voluntária, um caso em que não há conflito de interesses. Mais um exemplo que eu quero dar aqui aos senhores: casos de divórcio ou separação. Na verdade, hoje discute-se muito a existência do processo de separação, né? O Código Civil e o Código de Processo Civil falam sobre o processo de separação, mas depois da emenda constitucional 66 de julho de 2010, boa parte dos juristas e da doutrina do direito de família passou a entender que não existe mais processo de separação judicial, e sim o divórcio. O divórcio, ele pode ser realizado de duas formas. Ele pode ser realizado de forma litigiosa, ou seja, quando há uma contenda, né, ou seja, contenciosa, ou consensual, amigável, amistosa, quando as partes não querem mais continuar com a relação matrimonial, querem pôr um fim ao casamento, mas não estão brigando, não estão, ou ao menos não estão brigando naquela forma tão grotesca, tão muitas vezes ruim, que leva à questão de uma discussão por patrimônio, por guarda de filho, por pagamento de pensão, enfim. Existe um conflito, mas esse conflito é administrável. Então, nesses casos, nós temos também a jurisdição voluntária, aonde o magistrado vai homologar, vai trazer ali uma decisão, divorciando o casal e homologando um acordo, alguma coisa realizada entre aqueles dois cônjuges que estão se divorciando. Não só entre eles, mas também em relação, às vezes, aos filhos, né? Então, o casal pode querer não mais continuar casados, tem filhos, e ali, para que seja consensual, é necessário que se resolva a guarda, a pensão,
a convivência, que seria as visitas do pai ou da mãe, né? Como que vai ser partilhado os bens daquele casal. Quando existe acordo sobre tudo isso, não há por que ter um divórcio litigioso, não há por que ter um divórcio contencioso, e sim um divórcio amigável. Também é um caso de jurisdição voluntária. Então, recapitulando aqui, quando você fala de jurisdição, que eu sempre falo para todos, o que é a jurisdição? É o poder de dizer o direito, é o poder de solucionar os conflitos, que é inerente a quem? Ao poder judiciário, que é inerente aos juízes e aos tribunais, conforme nós vimos na aula passada, conforme nós vimos lá na organização judiciária, artigo 93 da Constituição Federal e outros artigos que nós lemos lá, falando como é composto o Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, tribunais superiores, Conselho Nacional de Justiça, tribunais regionais, tribunais de justiça, enfim, todas essas situações que foram abordadas, todos esses órgãos e os juízes que fazem parte da organização do Poder Judiciário, que fazem parte do Estado na forma da sua função judiciária, que vai solucionar, vai pacificar os conflitos entre as partes. Eu até ia perguntar, alguém tem alguma dúvida, mas não tem ninguém aqui comigo, né? Obviamente que é o velho costume que nós temos de estarmos com alunos, seja de forma virtual ou de forma presencial, mas sempre temos alunos. Excepcionalmente, hoje não estamos com alunos aqui presentes nesse momento, mas o vício permanece, né? E alguém tem alguma dúvida, alguém quer fazer alguma pergunta, então é muito comum isso acontecer. Então, nós estudamos na aula passada essa formação, falamos sobre isso. Hoje estamos conceituando essa diferença da jurisdição voluntária e contenciosa, explicando quando acontece uma, quando acontece a outra, e vamos falar agora de algumas situações necessárias para o exercício da jurisdição, que inclusive os senhores já estudaram, que os senhores já viram em aulas passadas, que são situações relacionadas a quê? Aos princípios que nós estudamos. E um dos princípios que nós estudamos, que é de suma importância, é sobre a figura do juiz. O juiz deve ser o quê? Imparcial. O juiz que vai julgar aquela questão entre duas pessoas que estão em conflito, que estão em lide, ele precisa ter o quê? Investidura. Ele precisa estar na condição de juiz. Precisa ter o quê? Precisa ter a autoridade necessária para decidir aquela questão. E, em relação às partes, que são os sujeitos do processo, autor e réu, ele precisa ter o quê? Imparcialidade. Ele não pode ter impedimentos também de natureza objetiva, de natureza profissional, de natureza técnica. Então, o juiz, para que o seu julgamento, para que a sua posição não seja comprometida, não seja uma posição que venha, de alguma forma, atrapalhar o andamento do processo, venha tirar o princípio do devido processo legal de circulação, ele precisa ser uma pessoa imparcial. E lá no Código de Processo Civil, no artigo 144 e no artigo 145, nós vamos encontrar situações objetivas e subjetivas que falam sobre falam sobre momentos em que o juiz não poderá figurar como o presidente daquele processo. E aí nós temos duas situações. Nós temos os impedimentos, que são as questões relacionadas no artigo 144, e nós temos a suspeição. Eu vou pedir aqui que a Fernanda, que hoje está me auxiliando aqui nessa aula, está como minha monitora aqui nesse momento, ela leia aqui o artigo 144 do Código de Processo Civil. Por favor, Fernanda. Artigo 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. Primeiro, em que interveio como mandatário, da parte oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Então, espera só um pouquinho aí, Fernanda, você já continua. Então, o juiz que vai atuar num processo, que vai presidir uma questão litigiosa,
ou mesmo ou não litigiosa, que vale para todas as situações, o juiz ele não pode ter sido procurador das partes. Vamos imaginar que eu sou advogado, como é o caso, eu sou advogado hoje, e eu atuei num processo defendendo os interesses de alguém que me procurou, e aí eu prestei um concurso para juiz, e durante esse período fui aprovado, e aquele processo que eu patrocinava ali, eu deixei de patrociná-lo, passei para um outro colega, e fui tomar posse, vamos supor que eu passei no cargo de juiz. E, coincidentemente, eu venho a ser lotado, eu venho a ser investido na vara aonde aquele processo estava tramitando. Veja, eu não fui mandatário, eu não fui o procurador, eu não fui o representante de uma das partes? Sim. Então, eu tenho interesse naquele processo, ou pelo menos eu tinha algum interesse, porque eu defendia as pretensões de alguém. E aí, nesse caso, eu, como juiz, sou impedido, eu não posso atuar. Ou eu funcionei, a palavra funcionar, né? Parece que a gente é uma máquina, mas, na verdade, é uma forma jurídica de se falar que a pessoa atuou naquele processo. Eu funcionei como membro do Ministério Público, perito, ou seja, eu tive alguma participação naquele processo como uma figura, às vezes auxiliar da Justiça, às vezes até mesmo membro do Ministério Público, e, portanto, eu não posso, por questão de imposição legal, ser o juiz daquele processo. Então, é óbvio que, nesse caso, há um impedimento. Então, se isso ocorrer, a parte vai poder reclamar, né? A outra parte, principalmente, né, que na qual ela não me teve ali ao lado dela, vai falar, poxa, esse juiz era o advogado da parte contrária, né? Eu sou autor da ação, o advogado dele era o doutor Orlando, e agora o doutor Orlando é o juiz. Como é que ele pode ser advogado do réu e ser juiz ao mesmo tempo? Então, não é possível que isso aconteça, ok? Inciso segundo, por favor. De que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Vamos imaginar que eu fui um juiz de primeiro grau, né? Fui um juiz aqui da comarca de Santo André, aonde eu estou localizado. Eu fui juiz aqui, tive conhecimento de um processo. Então, o processo lá do João e do José estão brigando entre eles. Eu fui lá e proferi uma decisão ou proferi uma sentença. E os senhores sabem, nós conversamos na aula passada, que existe uma sequência na carreira do juiz, nem todos vão chegar a isso, mas alguns juízes vão ser guindados, vão ser elevados ao cargo de desembargador. Desembargador é aquele juiz de carreira, é aquele que vai para o tribunal, né, que vai atuar como órgão superior ao primeiro grau, vai para o segundo grau de jurisdição, que é o tribunal, pode ser um tribunal de justiça, um tribunal regional, federal, enfim. Vamos supor que, então, eu atuei num processo entre duas pessoas, eu fui promovido e uma dessas pessoas recorreu desse processo lá atrás e, coincidentemente, esse processo veio parar novamente na Câmara, onde eu estou lá, lotado, onde eu estou lá trabalhando, e eu sou ainda mais sorteado como relator, ou mesmo não sendo relator, faço parte daquele órgão de julgamento. Eu não posso atuar. Por quê? Porque eu já proferi uma decisão naquele processo. Então, é óbvio, se a parte recorreu, é porque ela não ficou satisfeita com a minha decisão. Consequentemente, o que ela vai fazer? Ela vai recorrer para que o órgão superior avalie aquela decisão que eu proferi em primeira instância. Nesse caso, como que eu mesmo vou julgar a minha decisão? Lógico que eu vou falar, não, a decisão aqui está perfeita, fui eu que fiz, eu não vou reformar absolutamente nada, né? Então, eu não posso atuar também nessa situação. Próximo, por favor. Quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro ou qualquer parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. Eu não posso também decidir um processo, eu não posso atuar como juiz de um processo se estiver o meu cônjuge, né? A minha esposa, a minha companheira, figurando como advogado, como parte. Eu não posso atuar nessas condições, né? Uma vez que, é lógico, né? Estou lá presidindo o processo, a advogada do processo é minha esposa. Não seria uma coisa muito interessante. Então, isso é um impedimento.
né? Eu não posso figurar como advogado num processo em que tenha um ou outro parente meu irmão, meu pai, meu filho, ou um tio meu, por exemplo, que até o terceiro grau, né, na linha colateral. Ou seja, eu não posso atuar nessas condições como juiz do processo. Próximo. Quarto, quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro ou parente consanguíneo, ou afim em linha reta colateral até terceiro grau, inclusive. Ou seja, se eu for parte do processo, né, o juiz pode ser parte numa ação, pode ser autor, pode ser réu, né? O fato de eu ser juiz não quer dizer que eu não possa processar alguém, ou que eu não possa ser processado por alguém, ou a minha esposa, a minha companheira, meu filho, meu pai, meu primo, né, uma pessoa próxima de mim, que porventura seja parte no processo, né? Eu eu estou lá atuando como juiz daquele caso. Não posso. Então, em cima, no caso de eu ter pessoas conhecidas como advogado, como procuradores, e nesse inciso aqui no quarto, ter a pessoa como a própria parte no processo. Ok? Quinto, quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte no processo. Se eu sou sócio de uma empresa, se eu sou sócio de uma pessoa jurídica, na verdade, aqui é até um artigo um pouco inócuo, porque o juiz não pode fazer parte de nenhum tipo de associação, não pode ser presidente, não pode ser nada, se ele figurar no processo. Mas vamos supor que o juiz é um acionista de uma empresa, vamos imaginar que ele também é um investidor de uma empresa que está litigando no processo, né? Existem as chamadas sociedades por ações, por exemplo, onde as pessoas compram ações e se tornam proprietárias daquela empresa, né? Obviamente que uma fração muito pequena. E o juiz tem lá, ele também não poderia, pelo certo, atuar numa ação, vamos supor, eu sou sócio da empresa X, né? Tenho lá ações daquela empresa, e aquela empresa está litigando com um particular ou com uma outra pessoa jurídica, não importa. E eu vou julgar aquele processo. É lógico, se a empresa ela é minha, né? Teoricamente, eu sou um dos acionistas da empresa, eu não vou querer que a minha empresa se prejudique. Então, por óbvio que eu não posso também atuar, porque seria uma situação de impedimento aqui. Quando for herdeiro, presuntivo, donatário, empregador de qualquer das partes. Se eu for herdeiro de uma das partes, se eu for donatário, né? Que é o donatário, aquele que recebeu uma doação. Então, vamos imaginar que uma pessoa, em algum momento lá, um parente meu, ainda que não seja o parente que esteja no grau de impedimento ali, um amigo me doou alguma coisa, porque gostava muito de mim, ou eu sou herdeiro de uma pessoa direta, presume que eu sou herdeiro lá, o meu. Tem um tio distante, mas ele não tem nenhum ascendente, nenhum descendente mais, e de repente esse tio, se ele vier a falecer, eu seria o herdeiro dele. Então, não vou poder atuar como juiz num caso dessa situação. Ok? 7. Em que configure como parte instituição de ensino com a qual tem relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços. O juiz, o magistrado, conforme nós falamos na aula passada, ele pode trabalhar numa instituição de ensino como professor, mas poderia ele julgar um caso em que essa instituição estivesse sendo alvo de um processo, né? Então, o juiz teria que se declarar aí impedido para figurar como presidente do processo que estivesse uma parte em que ele é empregado. 8. Em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta colateral, até o terceiro grau, inclusive mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Então, o cliente da minha mulher, da minha esposa, da minha companheira, ou de um irmão meu que é advogado, de uma irmã, enfim, um cliente do escritório. Eu sei lá que a minha irmã, por exemplo, é advogada e ela tem um cliente que frequenta o escritório dela, mas esse cliente também está contratando um outro advogado, ainda que seja um outro advogado. Eu não posso atuar como juiz num caso desse, sou impedido pela lei. Se acontecer de eu atuar, eu vou ser enquadrado numa situação de impedimento e esse processo será anulado, esse processo será
colocado como nulo. Todos os atos que eu praticar como juiz nesse processo, eles vão ser, consequentemente, nulos de pleno direito. Próximo. 9. Quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Se eu sou autor de uma ação, né, não posso eu também ser o juiz do meu processo, né? Ok? Primeiro parágrafo. Na hipótese do inciso 3, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Aqui no caso, eu tenho que esclarecer, né? O inciso 3º, lê novamente o 3º, por favor. Quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro ou qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive. Então, aqui é nesse caso, né, quando o advogado, defensor público, tem um vínculo comigo, né, e aí o processo ele já está em andamento, esse processo, então, eu não vou poder atuar de forma alguma. Não precisa ler todos os parágrafos, tá? Então, o artigo 144 do Código de Processo Civil, ele fala das questões de impedimento. O que é o impedimento? São impedimentos que a lei declara como impedimentos que tiram do juiz a sua condição de julgar aquela causa, ok? Agora, nós vamos ler o artigo 145, que é o artigo da suspeição. A palavra suspeição significa o quê? Suspeita, algo que não está muito correto, algo, né, que pode gerar algum tipo de dúvida sobre a parcialidade do juiz. Então, advogado, né, muitas vezes, nós vamos falar aqui de várias situações da suspeição, né? Mas nós tivemos um caso recentemente, agora, os senhores devem ter acompanhado na imprensa, com relação ao ex-presidente Lula, que todo o seu processo lá de Curitiba, da Lava Jato, foi anulado. E por que foi anulado? Porque chegou-se à conclusão de que o ex-juiz Sérgio Moro, lá da 13ª Vara Federal de Curitiba, ele era suspeito, ele tinha interesses pessoais naquela causa. E por ele ser suspeito, todas as ações que ele praticou no processo passaram a ser nulas. Então, muita gente fala, o Lula foi absolvido, o Lula não cometeu crime nenhum. Aqui, nesse tipo de julgamento, eu não estou entrando em mérito político aqui, se o Lula é bom, se o Lula é ruim, se o Lula é legal, não é. Eu estou falando tecnicamente. Não significa que o Lula não tenha cometido crime. O que eu estou falando aqui é que, em razão de uma situação técnica, de uma situação de necessidade técnica, o juiz foi considerado suspeito. Então, tudo que ele praticou, tudo que ele fez, depois do que se descobriu, percebeu-se que poderia estar ligado ao interesse pessoal dele. E aí o processo foi anulado, ok? Então, um exemplo só, agora nós vamos ver quais são as situações de suspeição. Pode ler o artigo 145. Artigo 145. A suspeição do juiz, primeiro, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou dos seus advogados. Aqui são aquelas questões mais pessoais, né? De revanchismo, de raiva, né? Obviamente que tudo isso eu tenho que provar em juízo, eu não posso simplesmente falar, eu não quero que o doutor José julgue o meu processo, ele é um juiz suspeito, porque ele é meu inimigo. Peraí, mas ele é seu inimigo, o que aconteceu entre vocês? Já se viram antes? Não, eu percebi que ele olhou feio para mim, ele não gosta de mim. Não, peraí, não é assim. O amigo íntimo é aquela pessoa que frequenta a sua casa, que pega dinheiro emprestado com você, que vai viajar com você. Ou o inimigo é aquele que se declara assim, né? Fala mal de você nas redes sociais, é uma pessoa que comenta para os outros que não gosta de você, né? Então, pode acontecer na vara em que eu estou lá como juiz, por exemplo, cai o processo de alguém que eu não gosto, de alguém que não gosta de mim. Então, aqui o juiz ele vai ser o quê? Suspeito. Imagina que eu tenho lá um inimigo do passado que eu tive, né? Porque o cara é juiz, que ele não tem inimigos, né? Inclusive, ele vai ter muitos inimigos, se ele for um juiz criminal, principalmente. Por quê?
porque o juiz criminal ele condena muita gente sai da audiência com ódio, com raiva do juiz, né? Então, obviamente que o inimigo nós vamos sempre ter. Às vezes a gente nem sabe que aquela pessoa é nossa inimiga, mas ela o é. Tem um barulhozinho aqui, porque nós temos uma sala ao lado em que as pessoas estão comemorando um aniversário, né? E acaba me atrapalhando aqui a minha aula. Mas faz parte, né? A aula remota tem todas essas peculiaridades sonoras que muitas vezes nos atrapalham um pouquinho. Muito bem. Inciso segundo. Que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou lhe subministrar meios para atender às despesas do litígio. Ou seja, o juiz não pode receber presentes, dádivas, né, dinheiro, doações de pessoas envolvidas naquele processo. Então, eu vou julgar um processo de uma pessoa, a pessoa vai lá no meu gabinete, me leva um terno de presente, né, me leva um anel, me leva uma boa caneta. Então, obviamente que presentes não são coisas que você dá para um juiz, né? Porque pode gerar essa suspeição. Obviamente que aqui tem que se analisar com muita cautela, né? Eu já vi casos na minha vida prática de advogados no final de ano que davam presentes para todos os funcionários do cartório, lembrancinhas pequenas, lembrancinhas ali de mimos, que eram muito simples, mas que também eram estendidos ao juiz. Às vezes a pessoa tinha um bom relacionamento com aquele cartório ali do fórum, chegava lá e distribuía lá caixas de bombom, canetas, às vezes brindes do escritório. Então, esse tipo de presente ou de artefato precisa ser bem analisado se é um presente. Um presente aqui são coisas valiosas, né? Então, eu vou lá na sala do juiz, dou um iPhone para o juiz, né? Dou um relógio caro, um relógio, né? Rolex para o juiz. Vou lá e compro uma caneta importada, Montblanc, né? Aquela caneta bonita, que às vezes tem canetas essas que custam em torno de 40 mil reais, né? Vou lá, então, olha, excelência, eu gosto muito do senhor, tá aqui um presentinho, viu? Dá uma olhadinha naquele processo lá que tá parado já há um tempinho aí, que tá para liberar um dinheiro em meu favor aí e tal. Quer dizer, então, eu posso estar buscando algum favor próprio. Então, é interessante que não se tenha esse tipo de conduta, né? O juiz deve ser uma pessoa mais restrita, não que ele não possa ter amigos, mas não é uma pessoa que deve ficar em rede social, cogitando ali situações, né? Muito exposto. Claro que pode ter um Facebook, ter um Instagram, mas tem que tomar muito cuidado para não ser configurado a suspeição dele, ok? Próximo. Terceiro, quando qualquer das partes for sua credora ou devedora do seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até terceiro grau, inclusive. O juiz é credor ou é devedor de uma das partes, né? Imagina que o juiz está devendo um dinheiro. Dificilmente o juiz vai dever para alguém, porque ganha muito bem, né? Mas é mais fácil alguém dever para ele. Então, ele emprestou um dinheiro lá para um conhecido, e se emprestou dinheiro porque é amigo, né? Quem é que empresta dinheiro se não for amigo? Hoje em dia, nem o amigo quase empresta dinheiro, quanto mais uma pessoa que não é próxima, né? Então, daí a suspeição já na cara, ok? Quarto, interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Se o juiz tiver algum interesse naquilo, porque talvez ele tenha algum benefício no final, né? Interesses diversos aqui, né? Infelizmente, a gente sabe que existem muitas falcatruas no mundo de modo geral, e o Poder Judiciário brasileiro não está isento disso. É muito comum você escutar, nos últimos tempos, aí, várias vezes operações aí da Polícia Federal, mesmo das polícias estaduais, falando que juízes estão vendendo sentenças, esquema de venda de sentenças, de acórdãos, né? Alguém dá um dinheiro grande para o juiz vai lá e dá uma sentazinha lá e a... Oi? O André do Rap, que liberaram ele, o pessoal tem suspeita que o juiz
Eu não conheço esse caso. A Fernanda está falando aqui do André do Rap, eu não sei exatamente qual é o caso. Mas, enfim, vários casos já foram vistos, né, de pessoas que liberam sentenças absurdas, sentenças de pessoas que deviam estar condenadas, deviam estar, né, cumprindo uma pena, principalmente na área penal, e o juiz vai lá, por uma liberalidade qualquer, liberalidade qualquer não, né, por algum interesse que a gente não sabe qual, libera a pessoa ali sem ter condições. Próximo. Muito bem. Aí vem os parágrafos aqui. Então, os dois artigos bases aqui que nós falamos sobre a questão da parcialidade do juiz é o artigo 144 e 145 do Código de Processo Civil. Isso vale, gente, para todos os tipos de justiça estadual, justiça federal, justiça especializada. Então, justiça do trabalho serve? Usar esse artigo serve. Eu estou no Tribunal de Justiça brigando por um recurso, eu sei que tem lá um juiz que é amigo do advogado, da outra parte, é marido, ou é primo, é irmão, é alguma coisa da parte. Posso invocar esse artigo? Pode. Né? E o juiz, se tiver bom senso, se tiver uma boa conduta, pelo menos, ele vai, quando perceber que isso acontece, sair ele mesmo do processo por razões de foro íntimo, que nós chamamos, né? Ele não precisa nem declarar, olha, eu estou saindo desse processo porque eu não quero presidir esse processo, porque eu sou suspeito, porque eu sou irmão. Não. Ele vem o processo para ele abstém, fala, olha, recuso a julgar isso daqui, porque sou amigo da parte. Não precisa falar isso, olha, por motivos de foro íntimo, não quero cuidar dessa causa. Então, já é o suficiente a ser feito. Então, essas questões de impedimento e de suspeição, elas são muito importantes vocês entenderem, lembrando qual a diferença de um e de outro. Impedimentos são questões mais ligadas à questão técnica, profissional, juiz que é marido da advogada, juiz que é parente, primo do irmão, tio, pai de uma das partes do advogado, ou atuou no processo. Então, essas questões técnicas. A suspeição já diz respeito a questões mais íntimas, mais pessoais, né? Meu inimigo, meu amigo pessoal, não é? Algum vai perguntar, mas e rede social? Se o advogado está na rede social do juiz? Eu, por exemplo, tenho alguns juízes na minha rede social. Rede social não é, em alguns casos, sinônimo de amizade muito forte. É sinônimo de um conhecimento. Muita gente está na sua rede social, você nem conhece, está lá como seu amigo. Mas não é um amigo na palavra mais pura, né, da amizade. É um conhecido, é alguém que você já cruzou em algum momento, ou que você admira e que você segue. Necessariamente, a rede social não é um exemplo de suspeição. Agora, você lá na rede social, o juizão está lá no final de semana, tomando uma cerveja com o advogado, comendo um churrasco, batendo um papo, todo mundo numa boa, né? O juiz ali conversando, jogando bola. É óbvio que nesse caso, né? Você viu as fotos, né? Foi mais de uma vez, viu essa situação? Há uma suspeição em relação ao juiz, né? Então, tem que se tomar aí um cuidado com relação a isso, ok? Eu gostaria de me reportar um pouquinho ao artigo 139 do Código de Processo Civil, que tem algumas funções importantes que o juiz deve ter com relação, e alguns cuidados que o juiz deve ter. Qual é a função, né, do juiz? Assim, muita gente fala, qual que é a função do juiz? É só julgar o processo, né? Então, vamos dar uma lidinha no artigo 139, por favor. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse Código, incumbindo-lhe, primeiro, assegurar às partes igualdade de tratamento. Aqui no próprio artigo 139 do Código de Processo Civil, o próprio inciso 1º já fala assegurar às partes igualdade de tratamento. O que quer dizer isso? Princípio da igualdade, da isonomia, né, do equilíbrio. O juiz não pode. Ao autor, eu vou dar todas as chances de provar o que ele quer. Ao réu, não, ou vice-versa. Então, aqui já fala sobre a suspeição e impedimento, né, da imparcialidade do juiz. Dar às partes um tratamento igualitário. O segundo. Velar pela duração razoável do processo.
Ah, isso aqui é fantástico. Isso aqui é o que eu mais gosto e o que eu menos observo. Não vou nem falar porque eu vejo, porque eu não enxergo, né? Eu não vejo mesmo e nem percebo, né? Velar pela duração razoável do processo. Infelizmente, isso aqui é letra morta da lei, lamento dizer, quem está estudando direito, vá acostumando que você ajuiza uma ação hoje, quando é daqui a 2, 3 anos, dependendo do caso que você tem, que você vai ter uma decisão judicial. Infelizmente, é uma realidade, o nosso judiciário está abarrotado de casos, coisas que estão paradas há muito tempo, em todas as áreas, área civil, área penal, área trabalhista, área tributária, não tem área que fala, isso aqui, esse caminho aqui é bom para advogar, porque aqui não tem quase demanda e vai ser rápido. Então, é mentira. Quem fala isso daí é mentira. O juiz deveria velar, cuidar, né, pela duração razoável do processo, porém, a gente sabe que isso não acontece. Eu mesmo fiz uma audiência hoje, que ela já tinha sido realizada há 15 dias atrás, e por um erro do cartório, por um erro de datas, e para se evitar até uma nulidade, fizemos uma nova audiência, ou seja, tanto a minha cliente como o cliente da outra parte estão esperando uma decisão da justiça, um posicionamento há mais de 3 anos no divórcio, aguardando que esse divórcio venha a ser, né, desfechado, venha a ser concluído, e por conta de uma falta de atenção, de uma falta de cuidado, de zelo da serventia do processo, o processo teve uma audiência, aí o advogado do outro lado não foi, nós achamos que estava tudo certo, aí ele veio e peticionou dizendo que daria uma nulidade, daria mesmo, então a juíza, para não tomar ali uma decisão contrária do tribunal, acabou, não, vou abrir a oportunidade de novo para que o advogado fale, para que ele faça o que ele quiser. Que foi até bom, que evitamos aí um problema, mas isso tudo leva-se tempo, em um processo em que as pessoas têm um apartamento para ser vendido, tem um carro para ser dividido, tem um cachorro que está aguardando aí ver com qual pessoa vai ficar, se com o marido ou com a mulher, e ninguém decide absolutamente nada. Então, esse daqui é letra morta, infelizmente. Próximo. Terceiro, prevenir e reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias. Muitos advogados, infelizmente, aliados às partes, muitas vezes de forma muito ladina, vamos colocar assim, muito astuciosa, tendem a fazer postulações que não têm qualquer cabimento, ficam levantando pelo em ovo, ficam discutindo o sexo dos anjos, coisas indiscutíveis, e ali o juiz, ele tem por dever de ofício falar, doutora, por favor, vamos nos limitar aos autos, vamos ter uma maior celeridade aqui, maior velocidade nesse processo, não vamos nos apegar a detalhes que não vão mudar o quadro, né? Então, o juiz tem o dever de zelar também e de reprimir atos atentatórios à dignidade da justiça, né? Atos que possam contrariar a boa-fé processual. Quarto, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. O juiz tem um poder, né, coercitivo. O que é coerção? É a força, o uso da força, né, para que as decisões que ele proferir no processo sejam cumpridas, né? Entrega de um documento, às vezes, entrega de uma pessoa, até porque não, né? De coisas, de pessoas, né? Determinar lacramento de estabelecimentos, enfim, o juiz tem o poder de coerção e deve usá-lo de forma moderada, razoável, sempre que a parte tentar descumprir a ordem judicial ou tentar, pelo menos, tumultuar, atrapalhar ali o bom andamento do processo. Quinto, promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Novamente, aqui presente no artigo 139, a autocomposição, que nós lemos lá no comecinho do bimestre passado, né? Do semestre, quando nós falamos que o juiz deve a todo tempo promover a conciliação, a mediação entre as partes,
né, para compor conflitos, para evitar que aquele conflito se prolongue, se propague, né? Obviamente que aqui existem coisas que às vezes não vão se acertar. Tem pessoas que não querem conciliar-se. Então, não tem jeito, não adianta forçar, né? A gente tem que fazer aquilo que é possível. Próximo. Sexto, dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. O juiz pode dilatar alguns prazos processuais. O que é dilatar? Aumentar prazos que estejam previstos em lei para facilitar o andamento, né, a desenvoltura da demanda, né, evitando assim que situações venham a trazer prejuízo, né, para as partes. Às vezes a parte precisa de um prazo maior, tal. Então o juiz tem que o dever de zelar para que isso seja uma realidade, e se for, conduzir de forma bastante coerente isso, dilatando prazos, concedendo às partes aí situações que elas precisem para demonstrar o seu direito. Sétimo, exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais. Exercer poder de polícia, fiscalização, né? Poder de polícia é o poder de fiscalização que o juiz tem, inclusive se valendo das forças policiais também, né? O juiz pode solicitar o auxílio policial da Polícia Civil, da Polícia Militar, né? Da própria escolta, muitas vezes, do fórum, né? Então, o juiz pode se valer do poder de polícia aí também. Oitavo, determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso. Chamar as partes sempre que necessário, para tirar as dúvidas, né? Aqui nós temos um princípio que era muito usado no direito processual penal, mas que passa a ser também hoje alvo do direito processual civil, que é a busca da verdade real, não é? A busca do aquilo que é mais verdadeiro. Então, o juiz ele não pode se limitar a ouvir um lado só, não ouvir o outro, ou se ouvir e ficar na dúvida, ele tem que esclarecer o seu convencimento. Eu preciso saber se o autor está falando a verdade, eu quero ouvir a testemunha, eu já ouvi, quero reouvir novamente. Ele pode isso, chamar a parte, esclarecer, você juntou esse documento aqui no processo, o que quer dizer isso aqui? Então, o juiz tem toda essa liberdade, tudo em busca da verdade real, em busca do esclarecimento e de uma boa prestação jurisdicional. O nono, determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. O juiz tem o dever de, quando observar lá um vício no processo, o que é um vício no processo? É um defeito, né? Um erro que a parte cometeu, uma falha no procedimento, mas que não seja algo grave. Então, vamos supor lá que o juiz observou que faltou na contestação do autor, do réu, um documento que o réu alegou que estava lá. Ele pode pedir para o juiz, ele mencionou o documento, às vezes houve um errinho ali, na hora de juntar o documento, uma procuração, por exemplo, ou recolher uma custa, um valor menor. Então, o juiz pode, se o erro não for fatal, conceder um prazo para a pessoa, né, falar, conserte aquilo que você fez para a gente dar andamento ao processo. Isso tudo em nome do quê? Da instrumentalidade das formas, né, que nós estudamos. O que é isso? Eu vou sanear. Sanear o que é? Consertar, eu vou tirar os vícios, os erros do processo, vou pegar o processo e falar, olha, tá vendo que eu tenho esse probleminha aqui, vamos consertar aqui, que aqui não precisa estragar tudo por causa disso aqui, vamos dar um jeito e a gente continua. Ok? Mais algum? Décimo, quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados a que se refere o artigo 5º da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, e artigo 82 da Lei número 8.078, de 11 de setembro de 1990, para que, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva. O juiz, quando perceber que alguma situação social está acarretando acúmulo de ações, acúmulo de demandas, né, repetitivas, que são demandas iguais, demandas que versam sobre o mesmo fato, né, ele tem o dever de reclamar ao Ministério Público para que tome as providências, talvez mover uma ação civil pública ou uma ação
popular, se for o caso, ou ainda, né, uma ação em prol da defesa do consumidor, com base na Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, o juiz tem esse dever para ter uma decisão mais uníssona, uma decisão até mais justa com relação a todos aqueles que estão litigando sobre o mesmo conflito, sobre a mesma lide ali colocada. Mas vamos... Tem um parágrafo único. Pode ler. A dilação de prazo prevista no inciso 6º somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular. Ou seja, o juiz só pode mandar aumentar o prazo, dilatar o prazo, né, aumentar o prazo, antes de encerrado o prazo regular. Ok? Então, senhores e senhoras, o que eu queria trazer hoje para os senhores são essas questões aqui. O juiz deve ser imparcial, o juiz deve ter o cuidado de, ao julgar uma demanda, manter-se sempre distante dela no sentido pessoal, não pode ser favorecido. E o juiz tem o dever de zelar pelo bom andamento do processo, pela boa condução dos trabalhos. Desde o momento da petição inicial até o momento da sua sentença, o juiz tem que tomar todos os cuidados para conceder às partes igual tratamento, para não favorecer um em detrimento do outro, para perceber se uma parte está abusando do seu direito, falar, chama a parte, vem cá, você está indo além do que você deve ir, abuso do direito é punível. Então, o juiz tem toda essa obrigação. Nós íamos falar um pouco de competência, mas a competência é um assunto bastante complexo e eu acho que, como nós vamos ter aula segunda-feira, na próxima segunda-feira presencial, nós já eliminamos esse tema aqui que seria falado e aí nós já entramos diretamente em competência. Lógico, desde que os senhores e as senhoras estejam sem nenhuma dúvida com relação a essa questão aqui falada. Ok? Por enquanto é isso. Muito obrigado. Agradeço pela atenção que me dispensaram e espero que essa aula atenda, ou pelo menos provoque aí o interesse e a curiosidade dos senhores. Uma boa tarde a todos. Melhor, uma boa noite, um bom dia, uma boa manhã, não sei que hora vocês vão ver isso. E até segunda-feira, se Deus quiser. Um abraço.